Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e que bom que você está aqui. Hoje eu vou dar alguns sinais de que você está expandindo a sua consciência. Na verdade, a maioria de nós vive aí como se estivesse dentro de uma caixinha. Ou seja, para viver em sociedade, para viver em família, você vai se adaptando a determinadas regras, a determinados conceitos. E quando você vai expandindo a sua consciência, quando você começa a olhar para dentro de você e descobrir algumas coisas que você não percebia sobre os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas escolhas, é que você começa a dar os primeiros passos em relação à expansão da consciência. Aí você poderia me perguntar, mas Malu, você poderia me dar alguns exemplos de expansão de consciência? E é claro que eu vou citar algum desses exemplos para que fique mais fácil. Por exemplo, você andava com a turma aí do barulho, da brincadeira, e enquanto você estava sempre brincando, indo passear, estando em barzinhos e fazendo outras coisas, você muitas vezes deixou de priorizar a sua vida. Aí você foi vivendo aí a sua vida do jeito que a vida me levar, e você não percebeu que de repente o tempo está passando e que você não fez muitas coisas para você porque você estava aí curtindo a galera. Enquanto você curtia a galera, o tempo vai passando e depois você vai olhando e percebendo que deixou de estudar, que deixou de crescer, que deixou de acrescentar na sua vida a realização dos seus sonhos, porque você ficou convivendo com pessoas que muitas vezes estavam andando como todo mundo, fazendo como todo mundo. E quando você vai percebendo isso, é que você vai ter as primeiras mudanças do despertar da consciência. É claro que eu vou dizer para você que despertar não é uma coisa fácil. E ela é como uma escada, gente. É gradual. A cada passo que você vai se descobrindo e vai se transformando, é que você vai percebendo o quanto você já mudou. Por exemplo, se você gostava aí de estar sempre na night e você percebe isso e que você começa a focar uma mudança porque você não gosta mais de onde você está, seja esse estar no trabalho, seja esse estar na família, seja esse estar em determinado local na sociedade ou no seu lar, enfim. Quando você começa a perceber isso, você vai se questionar: por que eu permaneço aqui? Por que eu permaneço numa família que não me aceita? Por que eu permaneço numa família que não me agrega, que não reconhece o meu valor? Então, se você vivenciou numa família que foi castrado aí todos os seus sonhos, que você foi percebendo que os seus pais não davam um determinado valor para a sua vida, ou o que você fazia, ou o que você sentia, você vai mesmo como se fosse se acostumando. E muitas vezes a gente está nessa família achando que, continuando na família, a gente vai ter algum progresso, e não vai. Porque todas essas situações que talvez você tenha vivenciado, que podou aí o seu melhoramento, que podou aí o seu crescimento, como que você vai fazer para fazer essa mudança realmente permanecendo no mesmo ambiente? Não tem como. Da mesma forma, isso está no seu trabalho. Se de repente você fez uma determinada faculdade porque os seus pais queriam, ou porque a sociedade colocava você aí num topo de qualificação, mas aquele trabalho não tem nada a ver com você, se você permanecer nesse trabalho, você vai permanecer infeliz. Se você realmente quer uma mudança, você tem que parar, olhar, pensar
e se questionar: o que eu desejo para minha vida? Porque se você continua fazendo o que sempre fez, vai realmente receber o que sempre fez. Não tem como mudar alguma coisa se você permanece nesse mesmo padrão daquilo que foi passado para você. Então, nessa expansão da consciência, que eu digo que é um grito de socorro para as pessoas, é quando você tem a coragem de olhar para você e começar a se acostumar. Não se acostumar a esse padrão, mas se acostumar a uma situação em que você vai ser o líder da sua própria vida. Aí você poderia dizer para mim: mas Malu, é muito difícil. Eu sei, porque a gente está tão habituado à própria sociedade em mentiras, em depreciar os outros, e que a gente muitas vezes não percebe. Quantas das vezes você está num grupo de trabalho e que as pessoas agem de uma forma que você não concorda e você permanece calado? Ou você permanece fazendo a mesma coisa que eles? E depois, quando você começa a perceber isso, você quer mudar. E não é fácil, porque quando você toma essa decisão, vai existir aí várias pessoas que vão condenar você, vão se afastar de você, vão criticar. E tem que ter muita coragem para fazer essa mudança, porque ninguém gosta de ser excluído do grupo. Ninguém gosta de ser excluído do trabalho ou da família. Mas aí o questionamento que você tem que fazer para você é você se perguntar: o que é mais importante? O que as pessoas vão achar sobre a minha pessoa ou o que eu realmente sinto? Porque é nessa coragem que você tem dessa transformação, dessa mudança, é que você vai se sentir feliz. Como que você pode permanecer sorrindo se dentro da sua alma, dos seus sonhos, das suas manifestações, você não está fazendo nada daquilo que você acredita ou do que você pensa? Então, muitas vezes a gente se encaixa nos relacionamentos, sejam eles no trabalho, na sociedade, ou em convivência com os nossos namorados, ou esposos ou mulheres, fazendo a mesma coisa simplesmente para agradar o outro. Quantas vezes você foi impedido de dizer alguma coisa, digamos assim, porque senão você seria taxado de louco ou de louca? Quantas vezes você negou para você um sim e aceitou fazer coisas que você jamais faria? Então, nessa crescida, nesse caminhar da expansão de consciência, é que você vai começar a estabelecer limites. E não é fácil estabelecer limites, porque as pessoas estão acostumadas a determinada forma de você agir, de você falar, de você pensar. Então, quando você vai fazendo essa mudança, automaticamente você vai ser rejeitado ou rejeitada. Porque você está saindo dessa caixinha onde você se colocou. E antes você não percebia que, na verdade, não foi o outro, mas foi você que se colocou nessa posição. Você agiu muitas vezes com o outro para que ele lhe aceitasse. Quantas vezes você não concordava com a opinião dos outros e você se calou para que você não fosse rejeitado? Porque não tivesse aí uma discussão. E nesse engolir para dentro, você vai se adoecendo. Vai se adoecendo e vai trazendo a tristeza para você. Muitas vezes você pode cair em profunda depressão. A depressão, gente, é uma pressão de si mesmo, de si mesma. Quando a sua alma quer gritar para o mundo, quer se libertar, quer ser livre, quer ser feliz e se sentir impedida. Que na verdade não existe ninguém impedindo. Existem padrões sociais em que você foi aceitando e que na verdade agora você quer chutar o balde.
E para chutar esse balde, você tem que ter muita coragem. Imagina aí um relacionamento conjugal, onde você a vida toda foi boazinha com seu marido, você aceitou tudo que ele disse, você concordou com tudo que ele disse, e hoje você não concorda mais. E hoje você não aceita mais. Mas aí você vai ter que ter coragem para se posicionar. Porque quando você está pensando e não está agindo, você está se adoecendo. Você já pensou uma vida inteira aí casado ou estando num relacionamento onde você não tem voz? Onde você não tem opinião? Onde tudo que você faz é só para agradar o outro, para ter um resto, uma migalha de sentimento e de aprovação dos outros? Então, quando você compreende nesse despertar consciencial, o que é esse despertar, é que você vai ter coragem de olhar para você. E quando somente você tiver essa coragem, é que você vai fazer essa mudança. E é claro que não vai ser fácil. E é claro que muitas vezes você vai precisar se isolar para poder se olhar e observar o que foi que você trouxe para a sua vida. Porque tudo na vida, gente, é vibracional. Tudo que você vivencia, todas as pessoas que estão ao seu redor, elas são trazidas por você por vibração. Então eu vou dar exemplos para ficar mais fácil. Vamos supor que você é uma pessoa apegada ou apegado. Automaticamente, as pessoas que você vai atrair para você são pessoas que comungam da mesma energia, a energia do apego. Aí você nunca percebeu isso. Aí você já pensou o choque que isso vai ser na sua vida? Quando você perceber que todas as pessoas ao seu redor são extremamente apegadas ou apegadas como você? Como é que isso vai mudar? Somente quando você olhar, perceber e fizer a mudança. Aí de repente você convive com pessoas que passam a vida inteira criticando as outras. E você faz essas críticas porque está em grupo, porque quer ser aceito, porque quer ser aceita. Quer partilhar desse sentimento de amor, digamos assim. Mas na verdade você se sente mal. Porque nesse despertar você percebe que antes você fazia isso, mas agora você não quer fazer mais. Então automaticamente esses grupos que você andava, que você convivia, não vai mais ter ressonância com você. E isso está em todas as situações. As situações que você vive, por exemplo, de escassez. Se você é aquela pessoa que passa uma vida inteira sempre aceitando o pouco, comprando só coisas baratinhas, existe um padrão aí de não merecimento. Existe um padrão de negação de que o dinheiro pode trazer felicidade também. Todos nós, de alguma maneira, em algum momento, ouvimos essa fala que dinheiro não dá em árvore. Que para ter dinheiro tem que trabalhar muito, tem que suar. Ou tem que ter um pai muito rico para você viver muito bem financeiramente. E tudo isso não é verdade. Porque quando você compreende que o dinheiro é energia e que esse padrão que você carrega, somente você pode transformar, esse dinheiro que é energia vai vir para você de alguma forma. Seja através de um trabalho, seja através de uma ideia que você vai ter, seja através de uma mudança de trabalho, seja através de uma mudança para um outro estado, para um outro país, onde você vai conhecer outras pessoas que têm aí uma mentalidade diferente. E isso só vai acontecer se você perceber que você carrega esse padrão dentro de você. Se você é aquela pessoa que passou uma vida inteira se fazendo de vítima e que você não percebia, tipo assim, você achava que ninguém gostava de você, que a sua família nunca aceitou você, que você era coitadinha porque você tinha pouco recurso, ou porque você não era bonito, ou porque você não era aceito.
todas as coisas que chegarão para você são para alimentar essa crença de vitimismo que você tem. Quando você começa essa escalada da expansão da consciência, você começa a descobrir que o universo conspira sempre ao nosso favor. Mas se você tem uma crença limitante, é como se você barrasse. É como você colocasse uma barreira nessa energia que pode vir para você, para que você realize essa mudança. E que somente assim é que você vai perceber. Imagina a situação que você sempre foi essa coitadinha. E de repente, um belo dia, você percebe tudo isso e começa, por exemplo, a estudar para um concurso. Acreditar em você, fazer essa mudança e você passa. Você já parou para observar que esse ato, somente esse pequeno ato, vai fazer uma enorme escalada na sua vida? Vai fazer assim, ó, uma espiral de mudança gigantesco. Se você não tinha condições de comprar uma roupa, ou se você não tinha condições de ir para um restaurante bom, ou se você não tinha condições de auxiliar alguém, toda essa mudança que você fez através desse pequeno gesto pode fazer uma escalada enorme na sua vida. E não é o outro. O outro, ele vai estar sempre tecendo palavras sobre nós, sobre o nosso cabelo, sobre o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de olhar. Mas quando você vai adquirindo essa confiança e esse poder que você, olhando para você, pode desenvolver, é que as mudanças vão ocorrer. Nós não somos vítimas. Nós somos vítimas, na verdade, de nós mesmos. Porque quando a gente se coloca nesse momento de vítima, achando que é o nosso chefe que não presta, é que é a família que não presta, que é o meu vizinho que é chato, ou que é o meu chefe está sempre me perseguindo, nesse papel de vitimismo, você não reconhece seu valor. Observe as pessoas que têm autoestima. Observe as pessoas que se valorizam. Porque a maioria, quando casa ou tem um relacionamento, meio que se abandona. Meio que deixa de lado todos os seus sonhos, tudo aquilo que queria realizar e não realizou, porque simplesmente casou. E aí onde que está o seu poder? Aí quando não tem situações favoráveis, aí você se coloca numa situação de vítima e pode dizer: a culpa é do meu marido. Eu não tenho dinheiro, depende do meu marido e eu não posso me separar. Eu não tenho condições financeiras para sair da minha casa. Então, se você parar para observar, se você não tem condições financeiras hoje, crie a sua própria programação. Retire do seu programa mental a sua falta de valorização. Quando você consegue entender que o fato de você não se valorizar é que colocou você na situação que você está, é que você vai fazer essa mudança. Existe um programa aí rodando de negatividade que a maioria de nós tem, seja pela criação da família, pela sociedade, pela escola, enfim. Mas quando a gente tem esse olhar para dentro e vai escalando essa escada para dentro, porque tudo é dentro, é que você vai perceber realmente quem você é. Quantas coisas maravilhosas você já fez. Quantas coisas maravilhosas você já executou. Quanto você pode ajudar as pessoas. O quanto você pode transformar tudo isso. E somente vendo esse poder que tem dentro de você é que a mudança vai ocorrer. Aí você sai dessa escala de vitimismo, que é ficar lá embaixo na energia, e você vai subindo esse degrau e aumentando o seu quanto energético. E quando você eleva a sua vibração, automaticamente o universo traz para você, porque você mudou essa crença. Tudo está no nosso programa. Tudo está nas nossas experiências. E somente observando as nossas experiências e os padrões que rodam nessa mente, que geralmente é doente de negatividade, de coisas ditas de uma forma impensada,
que você acreditou que eram verdadeiras. E todo esse programa é que muitas vezes fez você se fazer nesse sentido aí de vítima. Você não é vítima. Você é muito capaz e pode transformar toda a sua vida. Não importa onde você esteja, não importa a sua condição financeira, não importa o momento em que você está, importa o momento em que você se olhar, compreender o poder que Deus tem dentro de você, que é essa centelha divina, e fazer essa transformação. A partir do momento que você compreender que tudo são energias, que tudo está disponível no universo para você, é que você realmente vai fazer essa transformação. E eu aqui, do outro lado, na torcida para você, que você desconheça toda essa tristeza e passe a acreditar em você mesmo a partir dessas novas reflexões. Muita paz e muita luz. Que Deus abençoe seus passos, o seu caminho, a sua trajetória. Gratidão. Namastê.